Bom dia, meus irmãos. Domingo, 14 de março, mais um domingo na presença do Senhor. Nós temos esse privilégio de nos reunirmos para estudarmos a Bíblia. E a nossa revista hoje traz a lição de número 15, não é? E que continua falando sobre a família. E tem sido temas que, de fato, chamam a nossa atenção e é do nosso dia a dia. Nosso dia a dia na nossa casa, com a nossa família, a família nuclear, a família estendida. Então, é relevante o tema e relevante também cada uma das 17 lições da nossa revista. Então, hoje vamos falar sobre o tempo e a família. E antes de cantarmos alguns cânticos, eu quero ler o texto que está em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. São apenas 2 versículos nesse Efésios 5. É o versículo 15 e o versículo 16. E a palavra do Senhor nesse texto, ela diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos orar? Senhor Deus, na manhã desse domingo, queremos nos colocar diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe, pedindo que o Senhor traga esse alimento espiritual para a nossa vida, para que o tempo de família seja relevante e a gente tenha alegria nesse convívio. Peço que o Senhor fale ao nosso coração, que o nosso coração esteja aberto e franco, para que o Espírito Santo de Deus possa falar e despertar em nós aquilo que não estamos fazendo em relação à nossa família e ao tempo que nós precisamos ter com cada um dos membros da minha casa. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade e oro no nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Bom dia, meus irmãos. Vamos louvar o nome do Senhor com um hino de 377. Glória, glória, aleluia. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se, revelar algum valor, vencendo vem Jesus. Oh, glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores que nos venham perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Oh, glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Inimigo
somos aleivosos ou rebeldes ou ateus. Muitas vezes nos assaltam para nos tornarem seus. Mas se alguém procura ver-nos sem o gozo do bom Deus, vencendo vem Jesus. Oh, glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Amém. Vamos louvar com mais um cântico também. Não tenho palavras para agradecer. Vamos louvar com um coração grato ao Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que o que eu não tenho, o que eu não sou e o que não vier a ser vem de ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Muito bem. Voltando para a nossa lição, lembrando os irmãos de que aí no seu smartphone já tem o boletim desse domingo, dessa próxima semana. Você pode olhar e ver e consultar. E se você perceber alguma coisa que não está correta, então avise a secretaria, avise a Thalita para que a gente possa consertar. Principalmente data de aniversário. Se você não está vendo a sua, então nesse mês de março, então procure a nossa irmã Thalita e regularize essa data ou então conserte se porventura ela não está
em ordem, tá bom? Tempo em família. Não, tempo e a família. O desafio dessa manhã com essa lição é que a gente possa perceber o tanto que é precioso o tempo para a família. O salmista já diz isso, não é? Esse tempo à roda da mesa, em volta da mesa. Como nós precisamos trazer, meus irmãos, esse momento de volta, não é? O Salmo 90, verso 12, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Como isso é importante para nós. O alvo, meus irmãos, da nossa lição dessa manhã é, estudando essa lição, teremos condições de compreender a importância da boa administração do tempo no cuidado familiar. Como isso tem sido esquecido, não é? O nosso tempo é o nosso tempo. E dentro desse nosso tempo, a gente não tem aberto a oportunidade de selarmos com os nossos queridos um tempo de qualidade com eles. Eu tenho um colega pastor que ele semanalmente tem o dia da filha. Então, o dia da filha é o dia que ele reserva para passar o dia com a sua filha. Ele tem 2 filhas, não é? Então, ele vai para o shopping, ele vai para o cinema, ele passeia no parque, ele almoça fora com ela. Então, são tempos preciosos com a filha. E ali ele vai descobrir uma série de coisas que podem estar prejudicando o crescimento da filha, e é momentos de ele poder ensinar. Como é saudável isso? Como a gente aprende isso, né? O dia do filho. Então, que você possa estender isso, o dia com a sua esposa, o dia com o seu filho, o dia com o seu primo, o dia com a sogra, o dia com o sogro. Faça isso e você vai ver o quanto isso vai acrescentar na sua vida espiritual e na sua vida cristã. O alvo da nossa lição, então, é esse. É a gente administrar no nosso dia a dia, no nosso tempo, um tempo de qualidade para a nossa família. Estudando essa lição também, o aluno será capaz de entender que a forma como organiza o tempo família reflete, reproduz e representa a imagem de Cristo no mundo. Porque nem todo pai faz isso. Nem todo pai tira um tempo para o filho. Nem todo pai tem esse cuidado. O aluno será capaz também de sentir e reconhecer que, como cristão verdadeiro, precisa fazer um bom uso do seu tempo. E agir, que é desenvolver estratégias de organização do tempo com a família. E nos nossos dias, a gente tem muito pouco tempo. A agitação do dia faz com que a gente perca essa qualidade que é tão importante na vida dos nossos filhos. Pense você no seu filho adolescente, o que ele está fazendo agora, nesse exato momento. Ele pode estar aí em casa, ele pode estar no seu quarto, mas ele pode não ter nem chegado ainda da balada ou do barulho de sábado. Então, preserve isso, crie estratégias, se organize para que esse tempo seja um tempo de qualidade. A Bíblia, que é a palavra de Deus, chama a atenção para a necessidade de organizarmos bem as atividades para um bom uso do tempo, especialmente com a família. O tempo não volta, o tempo sempre é para frente.
E se a gente perde uma hora para trás, acabou. Essa hora a gente não recupera mais. Algumas perguntas surgem. Você planeja suas tarefas antes de realizar? Você tem uma agenda? Eu vibro muito com a minha neta, a Maria Paula, não é? Esses dias a avó perguntou para ela se podiam fazer alguma coisa, e aí ela respondeu para a avó: vó, eu vou fazer todo possível, mas eu preciso primeiro olhar como está a minha agenda. Interessante isso, não é? É fantástico. E a gente não tem muito cuidado com isso. Muito embora a gente tenha nos nossos smartphones, no nosso computador, no seu Palm Talk aí, você tem um calendário, você tem uma agenda, e essa agenda te avisa, essa agenda aparece o que você tem que fazer na tela, chama a sua atenção. Mas quem usa isso? Quem faz uso desse aplicativo na sua vida, no dia a dia? Você é capaz de organizar os objetivos da família, os objetivos que você vai fazer com que os seus familiares possam, de forma clara, caminhar por eles? Você é capaz de comunicar com limpidez os objetivos que você tem para a sua família? O que vamos fazer, como vamos fazer, onde vamos fazer, o que isso vai custar? Um ambiente familiar saudável exige, meus irmãos, um bom uso do tempo, desse tempo que Deus nos dá. Então, a nossa lição chama ao cuidado essas e outras a nossa atenção. O primeiro ponto fala por que organizar uma agenda familiar. Walter Cashel, ele diz assim: para o crente, o que convém lembrar a cada momento é que a sua vida é sumariamente preciosa e que ele deve ser um mordomo cuidadoso no dispêndio do seu tempo. Possuidores que somos de uma enorme riqueza que são os minutos, dias e anos que temos para viver, saibamos aproveitá-lo do melhor modo e não termos de chorar no futuro dias mal gastos, horas perdidas. Se individualmente o crente precisa aproveitar bem o seu tempo, então o que dizer da relação entre o uso do tempo e a família? Assim, duas respostas são propostas para que a gente trabalhe esse título como um tópico da nossa lição. Primeiro, porque a Bíblia recomenda o bom uso do tempo. Lemos nesse texto, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. A Bíblia recomenda o bom uso do tempo. A Bíblia ensina por princípios que o bom uso do tempo nos conduz a uma boa qualidade de vida. E é o que a gente quer. Quem aqui não quer ter uma boa qualidade de vida? Eu quero ter. E eu sei que o meu irmão aí também quer ter essa boa qualidade de vida. E, consequentemente, proporciona um ambiente familiar saudável. É natural, uma coisa puxa a outra. Então, a sabedoria, o Salmo 90:12 diz isso. O texto nos sugere reconhecer nosso tempo, limitando de modo a usá-lo com sabedoria. E acrescenta aqui a ideia de que a sabedoria repudia a independência e se concentra na soberania e revelação do próprio Deus. Pode-se considerar aqui a dependência de que a família deve ter de Deus para administrar o seu tempo. E é sempre saudável
quando você vai fazer alguma coisa, você buscar o Senhor, não é? A gente tem por hábito, acordando de manhã, saindo e vindo aqui para a igreja, a gente pergunta e coloca isso dentro de Deus. Senhor, me ajuda a remir o meu tempo. Me ajuda a que eu tenha um tempo de qualidade na igreja, no meu gabinete, estudando a Tua Palavra, preparando os estudos, recebendo e acolhendo os irmãos. Me ajuda nisso. Hoje eu tenho visitas para fazer, que a gente possa ser bem objetivos e claros nesse trabalho. Então, precisamos, por conta da obra do Senhor, ter um tempo de qualidade e que Deus caminha com a gente nisso. O nosso tema também fala de prudência. O texto está em Efésios capítulo 5, versos 15 e 16. MacArthur Jr. sugere que a expressão, portanto, vede prudentemente como andais, indica um andar corretamente ou precisamente, com grande cuidado. É aquela recomendação do salmista no Salmo 1, não é? Então, quando você lê aquilo ali, você percebe a pureza de Deus quando você se locomove, como você caminha, como você vive o seu dia a dia. Não como nécios, sim como sábios. Paulo está apontando para a necessidade de administrarmos bem o tempo. E ele diz, remir o tempo, remindo o tempo. Porque uma das formas de aproveitar o tempo é a gente organizar esse tempo. Eu sei, nós brasileiros não somos muito religiosos com isso, né? A gente não respeita muito o tempo. A gente deixa o tempo passar e aí lembrei, aí eu vou fazer. Muitas vezes faço correndo, faço mal feito, mas o importante é que eu fiz. Não, eu preciso ter qualidade. Num contexto tão imediatista como o nosso, é impossível conseguir idealizar ou realizar com excelência todas as nossas tarefas sem que haja uma boa organização. John Wesley, ele afirmou, apesar de estar sempre agindo com rapidez, eu jamais estou com pressa. Eu jamais estou com pressa, porque nunca assumo mais trabalho do que posso realizar com a necessária paz de espírito. Meu pai, quando ainda era vivo, militar da aeronáutica, ele tinha um motorista e esse motorista corria demais. E ele falava assim, vai devagar porque eu tenho pressa, eu quero chegar, não é? Então, o ditado popular também diz, né, que a pressa ela é inimiga da perfeição. Segundo ponto, como organizamos uma agenda familiar. Paul Tournier disse, o produto final da nossa vida não depende tanto dos números de coisas que fizemos, mas sim do quanto de nós mesmos foi empregado em cada tarefa que realizamos durante a nossa vida. Só podemos entender e praticar o que Tournier disse e ensina se houver organização nas nossas atividades, no nosso dia a dia. E o Walter Karchel, em seu livro Não Sou Meu, faz 4 recomendações para que a gente possa organizar bem a agenda. E aqui, em especial, essa agenda familiar. Preste atenção. Primeiro, ser metódico. Um indivíduo que sabe o que quer concretizar quando inicia uma obra, ele já tem metade da sua atividade feita. Então saiba o que você quer fazer, não é?
É provável que esse princípio seja muito aplicado em ambiente de trabalho, mas será que os líderes dos lares têm entendido a importância dele na família? Será, meus irmãos, que você tem entendido isso? Ser metódico. Outra coisa, ser pontual. Ser pontual não é ser escravo do relógio, não é querer roubar do outro, ou que não lhe dá, o que não pode lhe dar, não é? Quando se respeita o programa estabelecido, tudo se realiza no tempo determinado, as tarefas são bem executadas, sempre se encontrará um tempo para a família. Sempre. Eu, quando saio de casa para vir para a igreja, eu preciso sair de casa pelo menos 20 minutos antes do horário que eu quero chegar aqui. Porque lá da minha casa até a igreja, em dia normal, eu gasto 15 minutos. Hoje, com o fechamento da cidade, eu estou fazendo isso em 9 minutos. Mas eu gosto sempre de chegar 20 minutos mais cedo. A família, de vez em quando, emperra, mas todo mundo me conhece, sabe que ser pontual é uma coisa que é natural e a gente precisa disso, não é? O nosso culto, eu prezo por iniciar sempre nos horários, a nossa escola bíblica, e assim, os nossos trabalhos. Então, isso não pode ser diferente em casa. Isso não pode ser diferente nesse planejamento, nessa organização familiar. Terceiro, ser equilibrado. Devemos dar tempo para as coisas na proporção do seu valor. Então, vai fazer um piquenique, o tempo do piquenique é 4 horas. Então, essas 4 horas é para aquilo. Se você vai para uma outra festividade ou para um outro a fazer, então você tem que ter o tempo, e esse tempo precisa ser respeitado e equilibrado. Será que a família é prioridade na vida das pessoas? O cenário atual revela que a família tem sido negligenciada. Meus irmãos, tem pais hoje que conversam com os filhos pelo Zap. Não é incrível isso? Pais que não conseguem sentar com o seu filho e conversar com ele. Conversam pelo Zap. E olha que isso é terrível. Isso não é uma coisa muito sábia da sua parte. Você tem seu filho, converse com ele ao vivo e a cores. O quarto ponto desse ensino de Walter Marcial é servir. O tempo mais bem empregado é aquele que gastamos em favor de outros. Servir a família é definir o que a família é a sua prioridade. Servir. Como isso é importante, como isso é saudável. Uma proposta com a mesma finalidade é ter equilíbrio entre o tempo de organização da tarefa. Edward Dalton e W. Egerton propõem que quanto mais tempo se gasta planejando, menos tempo a gente vai ocupar executando. No final, quem se ocupa mais planejando consegue desfrutar melhor dos seus planos. Terceiro lugar, o terceiro ponto da nossa lição nesse domingo, fala dos inimigos da agenda familiar. E o primeiro inimigo é um inimigo que está bem patente e claro na vida de muitos de nós, que é esse ativismo. O objetivo que deve nortear todo cristão é agradar a Deus. Se eu consigo agradar a Deus, não tem por que
eu não agradar a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, os meus netos e por aí diante, a minha família, os meus amigos. Isso implica em dedicar tempo ao Senhor e cuidar espiritualmente da família. Torna você, irmão, um bem-aventurado. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Salmo 84:10. Infelizmente, com frequência, deixamos-nos enredar pelo excesso de atividades, questões pessoais, profissionais, que impedem o contato tranquilo e direto com Deus e com a família. Por isso que a gente tem ouvido de muitos que o culto doméstico é um culto falido. Não há tempo para isso. Leia a devocional do dia, leia isso, leia aquilo, o recadinho pelo WhatsApp e aí a gente caminha. Não, isso não pode valer na família cristã. Nenhuma atividade é suficientemente importante quando está prejudicando a própria espiritualidade da sua família. Cuidado com o ativismo. Você não está vivendo só. Você tem pessoas à sua volta. É você e a sua casa. É você, a sua família. Prioridade. Segundo o dicionário Aulete, prioridade é a qualidade de ser primeiro, de ter primazia, preferência dada a algo ou a alguém, determinada por hierarquia, necessidade ou vontade. Às vezes classificamos como prioritário o que realmente não é. Um exemplo bíblico é Marta e Maria, ou Maria e Marta, quando da visita de Jesus lá no texto de Lucas, capítulo 10, do verso 38 até o verso 42. Marta entendeu que era mais importante cuidar da casa. Maria compreendeu que prioritário era ouvir Jesus. Pelas palavras de Jesus, aprendemos que não devemos nos ocupar demais ao ponto de nos esquecermos de Deus. E por extensão, podemos aplicar o ensino mestre à nossa família. Terceiro, inimigo da agenda familiar é o egoísmo. O antônimo de egoísmo é altruísmo. Egoísmo é a dedicação exagerada a si próprio, desconsiderando a necessidade e o bem alheio. Altruísmo é a dedicação desnecessária ao próximo. Se o ambiente familiar é marcado pelo egoísmo, será impossível um dedicar tempo ao outro. Será também improvável que se consiga organizar uma agenda familiar. A Bíblia manda servir uns aos outros, Gálatas 5, verso 13, e não a si próprio. Como, meus irmãos, a gente tem observado e visto a falta de harmonia e de prazer de estarmos em casa por conta de uma agenda familiar sem propósito ou inexistente. Então, o desafio do Senhor para nós nessa manhã não é outro senão quanto tempo por dia você tem passado com seu cônjuge, sem contar as horas de sono, né? Quanto tempo você tem gasto por dia com seus filhos? Veja bem que você tem 24 horas num dia e você precisa saber muito bem agendar essas 24 horas.
e agendando essas 24 horas, você vai poder descobrir o quanto de tempo que você pode dispensar para cada uma das suas atividades, não é? Com o sono, com o trabalho e com o ir e vir do trabalho, você já perdeu aí umas 17 horas. Então, você precisa remir esse tempo para fazer com que esse tempo tenha qualidade. Quando estão juntos, quanto tempo passam realmente conversando um com o outro? E hoje, quantos assuntos a gente tem que não são da nossa realidade? Quantos? Podia citar alguns, mas não vou. Para você não se lembrar agora aí e começar a falar, é verdade. Vou deixar você descobrir. Há tempo para falarem de desejos, frustrações, alegria, ou só sobre tarefa e compromisso do dia. Não, precisamos ter isso, não é? Precisamos ter essa qualidade para poder perceber o que está acontecendo com o meu filho, por que ele está agindo dessa forma, o que ele está precisando, quais são as suas necessidades. Isso eu e a minha esposa, eu e o meu marido. Precisamos ter qualidade nisso. E o tempo que você reserva para isso precisa de ter essa qualidade, não é? Comece organizando 15 minutos de seu dia para que seja um tempo de qualidade. Faça isso. E você vai perceber, meu irmão, minha irmã, de que você precisa mesmo, não é, se organizar como família, tendo um tempo saudável com elas. A conclusão da nossa lição nesta manhã é que nós descobrimos o porquê e como organizar uma agenda familiar. Então, você vai poder sentar com a sua casa e você vai identificar e combater esses desperdícios, os inimigos que estão roubando o seu tempo familiar. Reflita. Reflita sobre as palavras de Tácito, Maranhão Pinto, que diz: conforme o tempo passa, passa também a vida. Cada ação, cada pensamento leva tempo. Se você dá pouco valor ao seu tempo, você dá pouco valor à sua vida. Não deixe a vida te levar. Leve você, a sua família, com uma vida de qualidade. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar e eu tenho alguns avisos para os irmãos. Obrigado, Pai, pela lição desse domingo. Essa lição que traz esse ensinamento de como eu devo, não é, zelar do tempo de qualidade com a minha família, como eu preciso melhorar nisso, quais são as coisas que eu preciso fazer. Então, como pai, o Senhor me dê sabedoria, assim também para os outros pais da nossa igreja, que cada um possa ter esse entendimento e essa sabedoria de buscar no Senhor o que precisam fazer para que eles tenham um bom tempo familiar, um bom tempo conjugal, um bom tempo com os filhos, um bom tempo com os parentes, um bom tempo com os amigos, um bom tempo, ó Deus, na vida social, na vida espiritual, no seu trabalho. Ó Pai, ajuda-nos nisso, porque assim, com certeza, vamos ter capacidade de saber aonde estamos indo e como estamos indo. Louvamos ao Senhor por isso. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Quero lembrar os irmãos que hoje à noite, às 19h30, nós teremos também o nosso culto online, por conta do decreto da nossa prefeitura, que termina amanhã. Amanhã, às 17 ou às 19 horas, não sei, esse planejamento do prefeito encerra. Agora vamos ver
como vai estar a nossa cidade, não é? Para ver se ele vai reeditar ou para ver o que vai acontecer em relação aos trabalhos da igreja. Não é? Eu quero dizer aos irmãos que eu estou sendo bem fiel nisso, porque eu tenho um rebanho a zelar, não é? E não posso me dar ao luxo de perder nenhuma ovelha. Esse não é o meu desejo, e se for preciso, a gente vai ficar fechado o tempo que for necessário, tá bom? A outra coisa, então, é que você deve também se lembrar, olhando o nosso boletim, os nossos avisos, a agenda do aniversariante. Se tem algum aniversariante, você pode também ligar para ele, não é? Dar os parabéns, desejar um feliz aniversário. Que Deus possa te abençoar e que você tenha um excelente almoço no dia de hoje. Que Deus te abençoe.